Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender duas formas de fazer conciliação de dados. Uma eu vou fazer um método manual que funciona em qualquer versão do Excel e depois nós vamos fazer uma que funciona no Excel 365. Algumas funções dela vão estar só no Insider Beta, mas mesmo assim interessante para você aprender, mesmo que você não tenha o 365 aí no teu trabalho ou em casa. Mas vai ser bem passo a passo construído então do zero, mostrando muitas funções novas do Excel. E no final você vai ter uma função própria para fazer conciliação automática de dados no Excel. Bom, espero que você goste desse vídeo. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho, cujo objetivo é te destacar no mercado de trabalho, na tua empresa, ganhar uma promoção, se destacar nas áreas, saberem que você é o cara do Excel, e também para conseguir um novo emprego, aquele emprego dos sonhos que você deseja. Por isso essa formação, no momento, ela tem 6 cursos de Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, muito do que a gente vai ver hoje, Excel financeiro, HP12C, lógica de programação e VBA, para você aprender a programar no Excel e no super curso de dashboards. É uma formação super completa e ela está sempre em atualização, então toda vez que tiver um novo curso, você também vai receber. Tudo com acesso vitalício e com certificado ao final de cada um desses cursos. Bom, então é isso. Vamos ao nosso vídeo. O link para adquirir esse curso está aqui embaixo na descrição. Pode comprar em 10 vezes sem juros, tá? E o início é imediato. Para adquirir esse curso, o link está aqui embaixo na descrição. Pode comprar em 10 vezes sem juros e começar hoje mesmo. Bom, serão esses os recados iniciais. Vamos ao nosso vídeo. Então eu vou mostrar para vocês como nós conseguimos conciliar dados no Excel de uma forma bem fácil. Primeiro eu vou mostrar para vocês um método que eu utilizo há muitos anos ali, utilizando então tabela dinâmica. Você pode fazer com tabela dinâmica de uma forma bem fácil e depois nós vamos fazer isso com uma única fórmula. Nós vamos criar depois uma fórmula e depois vamos avançar para uma função. Espero que você goste dessa aula, foi elaborada com carinho. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Vou tentar ser o mais didático possível aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos quando vamos fazer uma conciliação, né? O que é uma conciliação? É comparar dados. Então, por exemplo, 10.261 eu tenho aqui no financeiro, eu tenho aqui no contabilidade também, 10.261. Qual é o valor? 305. E aqui, 305. Então, essa linha, essa está ok. Vamos dizer que eu quisesse comparar e ver quais são as diferenças. Então, essa linha está ok. Aquela nota está com o mesmo valor. E como é que eu vou saber quais dessas notas têm valor diferente ou não estão na lista? Já dá para notar que tem algumas faltando. Bom, tem várias formas de você fazer isso, né? Com PROC-V, com Power Query, com tabela dinâmica. E hoje nós vamos fazer também com uma função, com uma fórmula. Vamos fazer uma fórmula única para isso. Mas primeiro eu vou mostrar para você qual é a ideia que nós vamos montar aqui. Então a primeira coisa, eu vou colocar tudo numa lista única. Ó. Vim aqui, coluna, nota fiscal e valor. Na primeira coluna, faltou uma. Na primeira coluna, nós temos então um campo que eu vou chamar, a coluna que eu vou chamar de nome, tá? Digamos que essa aqui seja a coluna de chave dele. É onde nós teremos, então, podia ser nome, podia ser qualquer coisa aqui. Aqui é o número da nota fiscal, mas poderia ser qualquer coisa aqui nesse campo aqui, ok? Nós temos também uma coluna de valor, que é o valor que tem cada um desses itens. E por último, nós vamos ter uma coluna de controle, para identificar qual é a coluna dessa informação. Porque a nossa ideia é colocar todas essas informações em uma tabela só, para depois a gente montar a tabela dinâmica a partir de uma única tabela ou lista. Então, nesse outro campo aqui, eu vou chamar de identificador, pode ser qualquer coisa, tá? Identificador. Qual é o identificador dele? Financeiro. Todos esses itens são do financeiro, são da tabela financeiro. Financeiro. Copiei, colei, vim para baixo, ok. A mesma coisa eu vou fazer com contabilidade. Eu vou pegar esses dados sem o cabeçalho, vou colar aqui embaixo, e do lado aqui eu vou escrever contabilidade. Exatamente o que nós temos ali. Contabilidade. Ok. Está feito. Ok? Contabilidade e financeiro. Agora eu vou ver a diferença entre eles. Como é que eu faço? Então, eu vou simplesmente vir aqui em inserir tabela dinâmica. Vou selecionar esse intervalo todo aqui. Vou dar um OK. Já criou então aqui a nossa estrutura da tabela. E agora eu vou puxar então nome para cá, identificador para cá e o valor para cá.
Então, ele já mostrou aqui as diferenças. Olha, já está dizendo onde é que tem valor com diferença, tem o total geral. Eu vou tirar alguns campos aqui. Eu não quero, por exemplo, opções de tabela dinâmica. Eu vou tirar aqui totais e filtros de linhas e colunas. Vou deixar assim. E aqui eu posso criar uma coluna chamada diferença. E fazer aqui S9 menos T9. E aqui a gente tem, então, as diferenças entre elas. As linhas faltando, aquelas que têm a nota, mas ela está com um valor diferente, tá? Todas estão aqui. Então, a nossa ideia é a gente montar uma estrutura semelhante a essa, só que a partir de uma fórmula. Então, nós vamos fazer isso dentro do Excel usando matrizes dinâmicas. Então, aqui nesses 3 minutos iniciais, a gente mostrou como fazer. Então, a conciliação já está pronta para você fazer. Você pode fazer dessa forma, vai funcionar. Mas a nossa ideia é fazer uma fórmula para fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou deixar lá no canto, porque eu não vou usar mais essa tabela dinâmica. É só para referência, caso a gente ao longo venha dar uma olhada ali para mostrar para você do que a gente está falando. Deixa eu ver essa coluna também, a gente não vai tratar com ela também. Também não precisamos. Deixa eu deixar mais para o cantinho aqui, ó. Deixar mais umas colunas, Ctrl+, deixa ela no canto. E agora nós vamos criar então a nossa função. Para isso nós vamos utilizar as funções lambda, let, dividir texto, várias funções. Por que eu vou usar a let? Bom, para você entender, tem muita coisa hoje, a gente vai aprender muitas funções, tá? Talvez nem todas você conheça, e espero até que não conheça, porque assim você vai estar aprendendo. Como diria meu professor, ele era PhD, ele falava que você só está aprendendo no momento em que você está com dificuldade de aprender. Então, quando você está aprendendo uma coisa nova, é normal você estar com problema, estar com dificuldade para aprender, né? Você está vendo uma coisa totalmente nova. Quanto mais nova essa coisa para você, mais difícil vai ser para você aprender. Mas, de uma certa forma, eu vou tentar para você ser a forma mais didática possível, porque tem muitas funções que nós vamos trabalhar hoje. Bom, vamos começar do princípio. Para a gente montar essa nossa função, nós precisamos ter uma coluna onde nós iremos ter a nome, né? Que seria a nota fiscal do financeiro. Daí uma outra coluna com a nota fiscal da contabilidade, uma outra coluna com o valor do financeiro, uma outra com o valor da contabilidade. Ainda vamos ter que ter uma terceira coluna, onde a gente vai colocar, então, e daí depois vamos juntar todas elas, né? E depois nós precisamos também ter uma outra coluna, onde nós iremos colocar, então, a origem dele, se é do financeiro ou da contabilidade, e vamos precisar repetir esses nomes para cada um desses itens da coluna. Daí depois a gente vê as diferenças, etc. Então eu vou fazer bem passo a passo aqui comigo, né, contigo. Então a primeira coisa que eu vou fazer então é o let. A função let, ela permite então que nós tenhamos variáveis dentro do Excel. Para que isso? Porque a gente vai utilizar os mesmos itens várias vezes ao longo da nossa função. Então por conta disso a gente vai utilizar a função let. Abre parênteses, Alt Enter para ele quebrar, fica melhor para a gente entender. Então aqui na primeira eu vou colocar então base 1, ponto e vírgula. Esse base 1 eu vou chamar então o número da nota fiscal aqui, ó, o nome, né? Então eu vou pegar esse campo aqui. Então quando eu quiser chamar o nome, ele vai estar armazenado em base 1, ponto e vírgula. Tem um outro vídeo aqui no guia do Excel a respeito da função let. Lá a gente trata mais a fundo. Então eu já peguei o nome, agora eu vou pegar o valor 1, tá? Ponto e vírgula. Qual é o valor? Esse valor 1 aqui. Tá ótimo, tá armazenado ali. Se eu quiser chamar, simplesmente eu chamo base 1 ou valor 1. Ok. E agora nós vamos criar um nome que vai se repetir. Eu vou chamar de nome 1, pode ser qualquer nome, tá? Não precisa ser necessariamente financeiro, pode ser qualquer coisa. Dividir texto, abre parênteses. Essa função dividir texto vai dividir um texto a partir de um determinado delimitador. Por exemplo, eu quero cortar o texto a cada ponto e vírgula, a cada exclamação, a cada determinado item eu quero fazer um corte dele. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos mandar repetir um texto, determinado texto, com uma exclamação, e depois a gente vai quebrar ele na quantidade de linhas que nós temos aqui em valor ou em base, tá? Então esse é o nosso truque. Alt Enter para a gente criar essa coluna que a gente precisa lá, que é a nossa coluna que eu vou chamar de controle, para dizer qual é o intervalo. Então eu vou chamar aqui, ó, repetir, abre parênteses, e o que eu vou repetir? Nome, coluna 1, exclamação. Só isso. Fecha parênteses aqui. Então, nome, coluna 1, exclamação. Esse nome, coluna 1, vai ser repetido várias vezes, vai juntar ele e depois a gente corta. Ponto e vírgula, quantas vezes eu vou repetir ele? Conte ponto valores, abre parênteses, e o valor que eu vou repetir quantas vezes vai ser valor 1. Então,
valor 1. Vai ser esse ali que a gente vai repetir. Fecha parênteses de novo para fechar o rept. Ponto e vírgula, ele está perguntando qual é o call delimiter, qual o delimiter, ou delimitador de coluna. Vai ser exclamação, porque a cada exclamação eu quero cortar ele. Então, exclamação. Ponto e vírgula de novo. O delimiter não vai nada. Aliás, eu botei no call delimiter. No hall delimiter, na verdade. Delimitador de linha. E agora ignore empty, verdadeiro, né? Pode botar verdadeiro. Ignorar células vazias. Não precisaria, mas deixa assim. Bom, fecha parênteses aqui, né? Ponto e vírgula. E pronto, tá? Então tá feito. Deixa eu só retornar qualquer coisa só para você ver. Base 1. Vou mandar retornar a base 1. Fecha parênteses, dá um Enter. Então nota que aqui a gente já tem então a informação repetindo. Deixa eu abrir um pouquinho isso aqui. Pra gente pegar e não ter esse problema de quebrar linha. Você vê melhor a informação. Tá? Então olha só o que está acontecendo. Dá um Alt Enter aqui para eu quebrar e você entender melhor. A última vai ser sempre o retorno da função, tá? Então por isso que ficou assim. E mais um ponto e vírgula para você ver aqui, fechar aqui. Vamos pegar o que foi feito por enquanto. Então base 1 tem o valor da nota fiscal, valor 1 tem o valor da coluna de valor. E esse dividir texto, esse nome, né? Vai ter esse rept, vai ter esse nome coluna repetindo a quantidade de vezes que eu tenho aqui, ó. Então se eu tenho aqui 20 vezes ele vai repetir nome coluna e vai juntar todos eles nome coluna. Depois eu vou usar o dividir texto e vou quebrar em linhas a partir dessa exclamação. É isso que ele está fazendo aqui, ó, passando exclamação no dividir texto. Por último, eu passei aqui só para a gente ter um retorno e ver a função funcionando. Retornei base 1, que é aquele que a gente tem ali em cima. Se eu quisesse retornar valor 1, eu botaria o último campo aqui, valor 1. E por último aqui, ó, por exemplo, nome 1, para você ver como é que está ficando. Ó. Nome coluna é exatamente a quantidade de linhas que a gente tem ali. Depois a gente junta tudo isso aí, tá? Então tá. Continuando então, deixa eu botar aqui, para retornar vazio só para a gente poder trabalhar. Muito bem. E agora a gente vai continuar aqui, fazendo a mesma coisa que a gente fez no anterior, só que agora para base 2. Então eu vou pegar aqui, ó, base 2, ponto e vírgula, e agora vamos repetir. O nome, né? Aqui de novo, valor 1, valor 2, ponto e vírgula. Vou pegar então o valor 2 que nós temos aqui, ponto e vírgula, e adivinha? Nós vamos fazer exatamente o que a gente tem no anterior. Então eu posso até copiar, ó. Pode vir aqui e colar igual, ó. Opa, ficou em cima. E aí nós temos aqui, ó, nome 2. E aqui o nome da coluna 2. Isso é importante. Porque aqui a gente vai utilizar depois. Precisa ser alguma coisa diferente, né? Ele precisa ser diferente ali, senão não vai dar certo. Ok? Deixa eu ver aqui se está certo o fechamento. Tá, fechou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fecha parênteses sempre. Um truque. Para você saber se você fechou todos os parênteses. O primeiro e último sempre vai ser o preto. A cor preta. Então nós temos aqui, ponto e vírgula, Alt Enter. E eu vou mandar retornar aqui o nome 2 só para a gente ver se deu tudo certo. Fecha parênteses ali, nome coluna 2. E se eu quisesse base 2, valor 2, tá tudo ali, ok? Aspas duplas de novo para a gente poder ver. Então aqui a gente já tem a informação que a gente precisa, né? E a partir dessa informação nós vamos então montar o nosso resultado já, como se fosse a nossa tabela dinâmica, só que automatizada, a partir de uma única fórmula que a gente vai montar aqui. Depois a gente vai transformar em uma função de uma forma bem fácil usando o Lambda. Então vamos lá. Vou apagar isso aqui. E agora a gente vai continuar assim, ó. Qual é o nome? Eu tenho que criar uma coluna única, né? Com o nome, uma coluna única com o valor e uma coluna única com com o nome 1, que é a nossa coluna de controle, tá? Que a gente coloca depois em colunas, lá na nossa tabela dinâmica, lembrando do exemplo do começo. Então, qual o nome? Então, ponto e vírgula. Que valor que a gente tem que pegar, então? Único, abre parênteses, e aqui eu vou botar empilhar V, abre parênteses, e aqui eu vou pegar base 1, ponto e vírgula, base 2, fecha parênteses. Bom, e por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz esse call nome? Ó, veja só o que ele vai retornar. Ó. Call nome, fecha parênteses. Ele está retornando uma lista única com todas as notas fiscais que tem aqui e aqui. Eu criei uma coluna única e coloquei todas as notas fiscais juntas. Inclusive, se tivesse repetida, ele também ia cortar. Se aqui tivesse repetido 2 vezes, é normal, ele também ia cortar. Que nós queremos, então, o total das diferenças.
tá? Vou botar aqui então de novo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o valor também, só que vai fazer usando o soma Cs. Então, call val1, ponto e vírgula, que vai ser a primeira coluna que nós vamos ter dos valores lá. Então, nós vamos ter o valor 1, soma Cs, abre parênteses. E quem que eu vou somar então? Eu vou somar o valor 1, que nós temos aqui em cima, valor 1, quando a base de critérios for igual a base 1, certo? E, ponto e vírgula, qual o nome vai ser a nossa coluna de controle. Qual nome. Só isso, tá? Só isso. Fecha parênteses. E nem tem mais o fecha parênteses do coluna preta lá em cima, tá? Então, o que ele está retornando aqui, ó, só para você ver, ó, call val 1. Então, ele vai retornar a soma desses valores a partir dessas notas fiscais que nós temos aqui, ó, né? Na verdade, não dessas, mas dessas, mais essas, valor único. E daí ele está retornando aqui uma soma desses valores. Então, puxando a partir daquela que a gente acabou de criar do empilhar. A gente vai fazer a mesma coisa agora com a coluna 2. Então, a gente vai fazer aqui de novo, ó. Deixa eu fechar aqui. Call val 2. Call val 2. Ponto e vírgula, soma Cs. Abre parênteses. E o valor que eu vou pegar vai ser valor 2. Ponto e vírgula, base 2. Estou pegando aqui, ó. Base 2, que é dessa coluna aqui da contabilidade. Call 2, base 2, né? Valor 2, aliás, base 2. E agora qual o nome, que é exatamente a mesma coluna que a gente tem, que totaliza todas as notas, tá? Fecha parênteses aqui, só para você ver como é que ficou. Call val 2, fecha parênteses, dá um enter, e tá ali. Nota que agora a gente já tem valores com zero. Por quê? Tem notas fiscais que elas existem aqui e não existem aqui. E agora ficou com zero ali, como você pode notar. E com certeza tem as diferenças ali também, tá? Então, essa aqui do valor 2. E o que a gente vai criar agora vai ser uma coluna de diferenças. Deixa eu fechar parênteses aqui, só para você ver aqui, ó. Agora nós vamos fazer uma coluna de diferenças. Nela a gente vai chamar de diferença mesmo. Diferença mesmo. Ponto e vírgula, call val 1 menos call val 2, que são as colunas que a gente tem ali para a gente puxar então as diferenças. Era uma coluna que a gente tinha auxiliar antes, feito na tabela dinâmica, e agora a gente nem precisa mais. Ponto e vírgula, só para você ver, diferença, botei diferença, fecha parênteses aqui. Então a gente tem as diferenças dos valores. Lembrando da nossa tabela dinâmica, olha as diferenças ali, ó. Então a gente tem a coluna os valores únicos, as notas, o valor da contabilidade, o valor do financeiro que a gente criou, e agora a gente tem a diferença também pronta, ok? O que falta a gente fazer agora? A gente falta juntar tudo e botar um título, né? Para cada uma das colunas. Deixa eu botar aspas duplas aqui de novo para ficar limpinho. E agora eu vou fazer ali o título, então. Aquele que fica ali, financeiro, contabilidade, diferença, né? Que a gente precisa, e o nome, né? O campo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar aqui, ó, título, que vai ser onde a gente vai armazenar, a variável onde nós vamos armazenar isso. Eu vou chamar dividir texto, abre parênteses, e nele eu vou passar assim, ó, nome, que é o nome da primeira coluna, com exclamação, porque eu vou querer quebrar, então, essas colunas para a gente montar depois. Nome, daí, fecha aspas duplas, e comercial, e agora eu vou passar assim, financeiro, eu vou passar separado, porque depois eu substituo por variáveis, tá? E comercial, aspas duplas, e aqui eu vou passar assim, vou passar exclamação também, entre aspas duplas, de novo, e agora contabilidade, que é a outra coluna, terceira coluna, e comercial, exclamação de novo, e por último aqui diferença, pode deixar junto. Diferença, fecha parênteses ali. Daí nós vamos dar um ponto e vírgula, vamos dizer qual é o call delimiter, que vai ser a própria exclamação, call delimiter não tem nada, ponto e vírgula, e agora ignore empty, vou botar verdadeiro, tá? Não que seja necessário, mas pode deixar assim, tá? Fecha parênteses ali, ponto e vírgula, vou dar um alt enter e vou aqui botar título, só para você ver como é que ficou. Fecha parênteses e agora olha só o que ele retornou, ó. Financeiro, contabilidade, ó, nome, financeiro, contabilidade, diferença. Exatamente as colunas que a gente quer, separado em colunas, tá? É isso que a gente queria. Que agora a gente vai simplesmente juntar todos eles, tá? Juntar toda essa informação aqui, ó. A gente vai fazer assim, empilhar V, que é uma função que permite, então, que nós empilhemos dados, que nós juntemos, concatenemos
concatenemos não, que nós juntemos, então, matrizes de dados, que é exatamente o que a gente tem aqui, com essas variáveis, e daí a gente consegue juntar todas essas informações, como eu vou mostrar para você. Empilhar V vai empilhar verticalmente, então, as colunas. Então, eu vou fazer assim, ó, empilhar V, título, que é a primeira que eu preciso, título, ok. E agora eu vou, primeira linha, né? E agora eu vou empilhar, então, as colunas agora. Para isso, eu vou usar HStack, HStack, empilha horizontalmente as matrizes em uma matriz. Então, ele vai fazer assim, empilhar assim. A primeira empilhava para a direita, essa aqui empilha para baixo. Então, eu vou empilhar V, HStack. Eu vou passar para ele assim, ó, qual o nome. Essas aqui que eu tenho, ó, qual o nome, ponto e vírgula, qual val1, ponto e vírgula, qual val2, ponto e vírgula, diferença, que são as matrizes que a gente precisa. Fecha parênteses aqui, fecha o empilhar V, né, que ele vai empilhar ali também, tá? Então, empilha esses aqui, colocando de lado, colocando uma ao lado da outra, e depois ele empilha uma embaixo da outra, tá? Vertical e outra horizontal. Fecha parênteses, aliás, fecha aqui, não precisa mais ponto e vírgula, fecha parênteses aqui em cima, tá? Perceba que o último aqui não tem variável, porque esse já é o resultado, já é o retorno da nossa fórmula. Então, agora, quando eu der um Enter, ele vai trazer, então, o resultado da nossa conciliação. Quando ele veio aqui, ó, olha só que legal. Vê se não ficou exatamente igual ao que nós tínhamos ali. Deixa eu ocultar isso aqui. Olha ali. Então, a gente tem aqui, ó, exatamente a informação que nós tínhamos na nossa outra tabela, na tabela dinâmica. Olha ali, ó. 10.261, 10.261, 305, 305, 0 e 0. E aqui, por exemplo, 10.396, 10.396, e daí você tem a diferença. Está invertido contabilidade financeira, mas você tem exatamente a diferença ali de 13,56, tá? Exatamente as diferenças, porque a financeira ficou antes da contabilidade, mas aí seria só trocar. Mas exatamente as diferenças que são apontadas aqui, são apontadas aqui também. Olha ali, exatamente uma com a outra, combinando ali. Você ainda poderia fazer outras coisas, classificar essa informação, etc. Tá? Mas está exatamente pronta, exatamente a mesma fórmula que nós usamos ali, o mesmo resultado que nós tivemos. E por último, agora nós vamos criar, então, a partir dessa função, uma função lambda, tá? Que você vai poder utilizar, então, em qualquer outra planilha. E agora nós vamos montar, então, a partir dessa fórmula, uma função. Para isso, você vai dar um Alt-Enter e você vai chamar a função lambda. Lambda, abre parênteses. Na função lambda, então, a gente vai poder, então, passar variáveis para dentro do Excel. Então, por exemplo, aqui, lambda, tá? Variáveis, não quero dizer, parâmetros, na verdade, né? Dentro dessa função. E aqui eu vou substituir esses todos que estão puxando desses dados aqui. Vou substituir aqui e também o nome aqui, financeiro e contabilidade, automaticamente. Então, para isso aqui eu vou chamar... Pode ser um nome que, né? Nome call 1, por exemplo, fica mais fácil. Nome 1, ou nome call 1 vai ficar melhor. Nome call 1, valor call 1, ponto e vírgula, nome call 2, pegando aqui de baixo, ó, ponto e vírgula, valor call 2, ponto e vírgula. Então, eu já peguei essas variáveis aqui, ok? E por último aqui eu vou pegar, então, vou passar o financeiro e a contabilidade, que vai ser o título, né? Vou chamar de título 1, ponto e vírgula, título 2. Fechou? Ponto e vírgula. E daí o que vai vir depois desses parâmetros vai ser, então, a fórmula. E agora eu vou substituir eles aqui, ó. Nome call 1, substituir. Valor call 1, vou substituir aqui. Nome call 2, vou substituir aqui. Valor call 2, vou substituir ele aqui. E agora esse título 1 e título 2, lembra que eu falei aqui embaixo, ó? Ao invés de você ter ele assim, ao invés desse aqui financeiro, eu vou substituir então por título 1, inclusive tirando as aspas duplas, tá? Perceba, título 1 e título 2, onde a gente tem contabilidade, eu vou passar aqui. Só isso, tá? Quando dar um Enter, ó, vai dar um erro, porque eu não passei parâmetros para ele, tá? Porque é isso que ele deu esse erro aqui proposital, que eu queria puxar para o lado aqui para você poder ver como é que eu vou usar agora essa função. Então, essa aqui é a nossa função lambda. E agora o que vai passar? Vai faltar? Eu passar para ele os parâmetros. Então, vamos ver. Nome call 1, vou passar.
Então, você vai abrir parênteses aqui. Depois a gente vê como a gente coloca isso no intervalo definido. Então, primeiro que ele está pedindo, nome qual 1. Ponto e vírgula, qual é o segundo que ele está pedindo? O valor qual 1. Ponto e vírgula, qual é o terceiro? Nome qual 2. Qual é o quarto? O valor qual 2. E por último, nós temos então o título 1 e título 2. Título 1, ponto e vírgula, título 2. Fecha parênteses, dá um Enter e olha só. Nós temos exatamente o mesmo resultado que nós tivemos anteriormente, passando apenas os parâmetros. Isso faz com que essa nossa fórmula, nossa função, possa ser facilmente utilizada no Excel. Vamos pegar essa mesma fórmula aqui, sem a última parte aqui, só essa parte aqui sem os parâmetros no final, tá bom? E você vai vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e eu vou criar uma nova função aqui. Eu vou colocar conciliar. Conciliar, direto, tá? Eu gosto de colocar um M, um L antes dele para dizer que é uma função, tá? Então, você pode chamar aqui de fconciliar, tá? Pode ser o nome, tá aqui. fconciliar, que fica mais fácil de você achar as suas funções. fconciliar, ou fn conciliar também fica bom. Fica mais fácil quando você vai digitar. E aqui embaixo, em refere-se a, você vai colar então a sua função e pronto, fconciliar. Deu um ok? fconciliar. Fechado. Então aqui, agora eu vou até ocultar aqui de novo. E olha agora o que vai acontecer. Igual fconciliar, aquele que a gente criou agora, né? Então, nome qual 1, valor qual 1, nome qual 2, valor qual 2, título e título. Daí você bota o nome que você quiser, fica mais fácil, né? Então, nome qual 1, ponto e vírgula, valor qual 1, ponto e vírgula, nome qual 1, 2, ponto e vírgula, valor qual 2, ponto e vírgula, título, daí você vai pegar o título financeiro, ponto e vírgula, título contabilidade, fecha parênteses, dá um enter e a nossa conciliação automática a partir de uma fórmula. E o legal é que você pode pegar isso aqui e utilizar com qualquer tipo de dados. Além disso, se você tivesse mais aqui, ó, simplesmente você ia vir aqui e ele automaticamente já ia entender o que você está fazendo, né? Por exemplo, se você tivesse aqui, ó, ele já ia trazer automaticamente para você. E se você tivesse uma outra lista, que não essa daqui, poderia ser com título, com texto, qualquer coisa poderia ser aqui, ele ia retornar também essa informação automaticamente a partir agora de uma função de conciliação criada dentro do Excel. Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu duas formas de fazer conciliação de dados no Excel. A primeira com tabela dinâmica, bem passo a passo a gente fez ali, e depois a gente fez isso tudo com uma única função dentro do Excel. Agora basta você copiar esse lambda para qualquer planilha, qualquer passo de trabalho que você tenha, e depois você pode utilizar ela de uma forma super fácil, como você viu nesse exemplo aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, já vou pedir então que você deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a conhecer a nossa formação para o mercado de trabalho em Excel, onde você tem uma formação completa de Excel básico até o VBA, com 6 cursos no momento: básico, avançado, Excel financeiro, IHP12C, lógica de programação em VBA, Excel dashboards e ainda Excel matrizes dinâmicas. Muito do que você viu nesse curso, nessa aula de hoje, você tem também no curso de matrizes dinâmicas até mais profundo do que nós tivemos hoje. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E para você adquirir o nosso curso, está aqui embaixo na descrição, pode comprar hoje mesmo em 10 vezes sem juros. Temos certificado para cada um desses cursos. Quando você terminar um curso, você faz uma prova e já emite também um certificado para você. E com certeza vai te ajudar aí no mercado de trabalho, você se destacar na sua empresa, conseguir aquele teu emprego dos sonhos ou uma promoção aí mesmo onde você está. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.